Você passa a vida tentando agradar, achando que isso te faz especial. Mas aos olhos dela isso só te torna comum. Porque enquanto um homem se anula tentando ser aceito, outro impõe presença sem pedir permissão. E essa diferença é o que separa o esquecido do desejado. Fica até o final, porque hoje você vai descobrir os 10 erros que te tornam fraco e como eliminá-los da sua vida agora. Você já reparou como alguns homens parecem se anular na presença de uma mulher bonita? Cada comentário dela vira motivo para elogio, cada foto recebe curtida, cada história é validada com entusiasmo automático, como se inconscientemente estivessem dizendo: por favor, me note. Esse é o erro número 1. Quando você valida demais uma mulher, você está sem perceber colocando ela em um pedestal. E o problema do pedestal é que ele não aproxima, ele distancia. O excesso de validação destrói a tensão sexual, dilui o mistério e transforma o interesse em previsibilidade. Segundo o psicólogo evolutivo David Buss, as mulheres são biologicamente programadas para buscar sinais de valor nos parceiros. Quando você demonstra que ela é o centro da sua atenção desde o início, sem que ela tenha feito nada para merecer esse lugar, você está basicamente dizendo: você já venceu, nem precisa se esforçar. E onde não há desafio, não há desejo. A mente feminina precisa interpretar valor, e não há valor onde tudo é entregue de bandeja. Validar em excesso também revela uma carência profunda. É como se suas palavras fossem uma tentativa de comprar afeto, mas o que realmente atrai não é a aceitação imediata, e sim a validação seletiva, aquela que vem de alguém que tem opções, que tem critério, que tem uma vida interessante o suficiente para não girar em torno de uma única mulher. O homem que valida tudo não gera impacto, ele gera saturação. E saturação, no universo feminino, é o início do desinteresse. E é exatamente esse erro que abre caminho para o próximo. O homem que, além de validar tudo, tenta conquistar sendo sempre o bonzinho. Vamos falar sobre isso agora. Existe uma diferença brutal entre ser um homem de caráter e ser o cara que tenta agradar o tempo todo. E é aqui que a maioria tropeça. Eles acreditam que, sendo o bonzinho, vão conquistar o respeito e o afeto de uma mulher. Mas o que acontece na prática? Eles se tornam invisíveis. Porque o homem que vive dizendo sim, que evita qualquer conflito, que se dobra para agradar, transmite uma mensagem clara: não tenho espinha dorsal. E isso, ao invés de atrair, repele. Jordan Peterson fala sobre isso de forma direta. O homem precisa integrar sua capacidade de ser perigoso. Não no sentido violento, mas no sentido de ser alguém que impõe limites, que sabe dizer não, que não aceita qualquer coisa apenas por medo de desagradar. O bonzinho tenta conquistar com complacência. O homem forte conquista com postura. E a postura não vem de palavras doces. Vem da capacidade de frustrar quando necessário. Vem da coragem de discordar. Vem da firmeza de não abrir mão dos próprios valores só para manter uma mulher por perto. É aqui que muitos confundem bondade com fraqueza. Mas não se trata de ser rude. Trata-se de ser íntegro. A mulher respeita o homem que sabe dizer não sem medo, que não precisa da validação dela para se sentir inteiro. E esse tipo de força é rara, é escassa, e por isso mesmo tão atraente. Agora, se você entendeu o perigo de ser bonzinho, precisa compreender o próximo erro: aceitar ser desrespeitado. Vamos falar disso agora. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Ela começa com uma ironia. Você sorri. Ela some, reaparece, te testa com provocações, ignora suas mensagens por dias. E você aceita, porque acha que é só o jeito dela. Mas aqui está a verdade dura que poucos homens encaram.
cada comportamento de desrespeito que você tolera, cada teste emocional que você engole calado, enfraquece a imagem que ela tem de você. E não é algo consciente, é biológico, é instintivo. David Buss, um dos maiores nomes da psicologia evolutiva, já demonstrou que as mulheres testam seus parceiros como forma de avaliar competência, estabilidade e liderança, especialmente em contextos de relacionamento. Isso significa que, quando ela te provoca, ela não está sendo má. Ela está procurando um sinal claro. Você é forte o suficiente para me liderar, ou vai quebrar como todos os outros. E aqui está o ponto. Toda vez que você recua, pede desculpas por algo que não fez, se justifica demais ou tenta acalmar um comportamento abusivo com agrado, você perde um ponto. Não só no respeito dela, mas no desejo. Porque o desejo feminino está diretamente ligado à percepção de hierarquia emocional. E quando ela percebe que você não consegue colocar limites, ela assume o controle. E a partir desse momento, a dinâmica se inverte. Ela vira a liderança oculta da relação. Você se torna o emocionalmente submisso. E esse papel, meu irmão, mata qualquer atração. E o que vem depois de não impor limites é ainda mais perigoso. É quando você passa a girar ao redor dela. Quando ela sente que tem o controle completo. E você começa a tratá-la como o prêmio. Você já viu um rei correr atrás da própria coroa? Então, por que tantos homens insistem em girar ao redor da mulher como se ela fosse o prêmio? Esse é um dos erros mais sutis e mais fatais que fazem você parecer fraco aos olhos femininos. Quando você a coloca no pedestal, quando sua atenção, humor e autoestima passam a depender da validação dela, você automaticamente se rebaixa. E esse desequilíbrio mata a tensão sexual. Robert Cialdini, referência mundial em persuasão, já mostrou que escassez gera valor. E o contrário também é verdade. Aquilo que está sempre disponível, previsível e submisso perde o brilho. O que muitos não entendem é que a mulher não deseja ser o centro do universo de um homem. Ela deseja orbitar ao redor de alguém que tem um centro próprio. Quando você demonstra, mesmo que de forma sutil, que faria qualquer coisa por ela, que ela é seu tudo, que está disposto a sacrificar seus princípios, seu tempo e até sua missão apenas para agradá-la, você não está sendo romântico. Você está sendo substituível, porque o verdadeiro valor não está em se entregar por completo, está em saber até onde vai. E manter uma vida tão rica, tão direcionada, tão magnética, que estar com você se torna um privilégio, não uma certeza. E o mais irônico, geralmente quem faz isso são justamente os caras que mais se entregam, os mais intensos, os mais disponíveis. Eles acham que ao mostrar devoção extrema serão recompensados, mas não são, porque a natureza feminina é seletiva com o que respeita. E só respeita o que desafia. E se você se tornou previsível, acessível demais e está sempre pronto para servi-la, já começou a desaparecer dos radares do desejo. E esse é exatamente o próximo erro que a maioria comete sem perceber. O desejo feminino não vive no conforto. Ele respira na tensão. E essa tensão morre quando você se torna previsível demais. Muitos homens confundem consistência com monotonia, achando que estar sempre presente, responder de imediato, fazer sempre o que ela espera, vai gerar segurança e confiança. Mas o que realmente gera é tédio. E o tédio é o assassino silencioso da atração. O cérebro humano, e principalmente o feminino, segundo estudos neurocientíficos sobre o sistema de recompensa, é ativado por estímulos intermitentes. Quando algo é incerto, o cérebro libera mais dopamina. É o mesmo princípio que vicia pessoas em redes sociais ou jogos. O talvez é mais estimulante do que o sim. Então, o que acontece quando você está sempre disponível, sempre pronto, sempre previsível? Ela para de se perguntar, para de imaginar, e quando isso acontece, você desaparece do mapa emocional dela. Porque o que aprende emocionalmente não é saber tudo sobre você, é o que ela ainda não sabe. É a dúvida que ficou no ar. É o será que ele está ocupado
Ou será que perdeu o interesse? Isso não é jogo, é biologia. E se você não entende esse ritmo, acaba destruindo o próprio mistério com excesso de presença. Ser rápido demais em tudo, desde a resposta da mensagem até a entrega emocional, tira de você o seu maior trunfo, o poder da escassez. Você se torna previsível como uma rotina. E nenhuma mulher deseja o que é rotina. Ela deseja o que pulsa com vida, com intensidade, com direção própria. O que surpreende, o que some na hora certa e reaparece com ainda mais valor. E essa previsibilidade não afeta só suas ações. Ela invade também sua fala, sua linguagem, a forma como você se comunica, porque o homem que é previsível demais no comportamento também é previsível nas palavras, e é exatamente aí que mora o próximo erro. Você pode ter presença, atitude, estilo, mas se fala com ela como um amigo qualquer, neutro, sem provocar emoção ou tensão, você automaticamente se coloca fora da zona do desejo. E esse é um erro comum. Conversar como um amigo seguro, e não como um homem magnético. As palavras que você escolhe, o tom que você usa, a maneira como conduz uma conversa, tudo isso constrói ou destrói a imagem que ela forma de você. Albert Mehrabian, psicólogo da UCLA, já demonstrou que a comunicação vai muito além das palavras. O impacto emocional vem do tom de voz, das pausas, do subtexto que acompanha a fala. E é aí que muitos perdem o jogo sem perceber. A linguagem masculina que atrai não é óbvia, nem excessivamente polida. É uma fala que provoca, que desafia, que insinua. Quando você fala como se estivesse explicando algo para uma amiga, com aquele tom didático, gentil e seguro demais, o que você comunica é neutralidade. E neutralidade é a antítese do desejo. A mulher precisa sentir algo. E sentir não vem da lógica, vem do impacto, do tom mais grave, da pausa no momento certo, da frase que pode ser interpretada de duas formas. Isso é tensão. Isso é presença masculina verbalizada. E se você fala como um amigo, é porque pensa como um. E o problema de pensar assim é que você entra numa mentalidade que te afasta cada vez mais da liderança masculina. Uma mentalidade moldada por ideias de amor que já não funcionam mais. E é esse romantismo idealizado que vamos desmontar agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. 10 erros. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. O que afasta muitas mulheres não é a falta de afeto, é o excesso de romantismo ingênuo. Aquela ideia de que basta ser bom, atencioso e fazer tudo por ela para ser amado. É um pensamento herdado de filmes, novelas e canções, mas que no mundo real revela uma grande fraqueza: a desconexão com a realidade do desejo feminino. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, chamou isso de amor líquido. Uma era em que as relações se tornaram frágeis, rápidas e descartáveis, justamente porque são baseadas em idealizações frágeis. E o homem que vive nesse romantismo se torna um personagem de um roteiro que não existe mais. Esse homem acredita que ao colocar a mulher num pedestal, ao dizer eu faço tudo por você, ao se anular em nome de um ideal amoroso, ele está sendo o cara certo. Mas, na verdade, está apenas se colocando numa posição de fraqueza. Porque o desejo feminino não respeita submissão emocional. O desejo respeita força, respeita visão, respeita direção. E o homem que vive esperando reconhecimento por sua bondade incondicional está, na prática, tentando comprar afeto com gestos vazios. E isso nunca funciona. O romantismo de filme só funciona em roteiros. Na vida real é a sua postura que fala mais alto. E quando sua postura é de um homem que se abandona para agradar, ela sente pena, mas não desejo. E é justamente essa postura que abre caminho para a próxima armadilha, o medo de perder. Porque quem se molda demais no fundo tem pavor de ser rejeitado. E esse medo é o veneno silencioso da atração. O medo de perder uma mulher
É um dos sentimentos mais comuns entre os homens e também um dos mais destrutivos. Esse medo se disfarça de zelo, de cuidado, de romantismo, mas por trás dele está uma verdade dura: insegurança. E não há nada que uma mulher perceba mais rápido do que um homem que vive ansioso por não ser suficiente. Quando o medo entra, a masculinidade sai. Você começa a medir palavras, a evitar conflitos, a se tornar permissivo, passivo, hesitante. E toda vez que você age assim, o que deveria gerar conexão gera repulsa. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E quando você resiste à ideia de perdê-la, quando você tenta controlar cada detalhe, cada mensagem, cada emoção, você está criando exatamente o cenário que teme. Porque o desejo feminino não se sustenta sob pressão. Ele morre quando é cercado, sufocado, analisado. O desejo precisa de espaço, de liberdade, de mistério. E quando você vive com medo, você transmite o oposto: insegurança, desespero, fragilidade. Mas existe algo mais perigoso ainda, quando esse medo faz você abandonar a si mesmo. Porque o homem que vive para manter uma mulher cedo ou tarde, deixa de viver por si. Ele começa a sacrificar sua rotina, seus valores, seus objetivos. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Porque quando você se perde de si, já não tem mais nada a oferecer. Um dos maiores erros que um homem pode cometer no campo da atração é abandonar a si mesmo quando entra numa relação. E isso acontece de forma sutil. Ele começa a trocar a academia pelos encontros, a cortar os amigos para agradar, a deixar de lado projetos importantes para ter mais tempo com ela. No início, pode parecer uma demonstração de amor, mas a longo prazo é um suicídio silencioso da própria identidade. A mulher sente que ele está se dissolvendo para caber no mundo dela. E isso, longe de gerar admiração, gera desinteresse. O psiquiatra Viktor Frankl escreveu que a essência do ser humano está na busca por sentido. E quando um homem abandona seu próprio sentido para viver o da mulher, ele se desconecta do que o torna valioso. Ele deixa de ser um homem com propósito e se transforma em um acessório emocional. Ela pode até gostar disso por um tempo, mas instintivamente ela começa a perder o respeito. Porque no fundo, toda mulher deseja um homem que tem um mundo próprio. Um mundo que ela quer fazer parte, e não que gira ao redor dela. É preciso lembrar: você não foi feito para viver em função de alguém. Você foi feito para viver por uma missão. E se essa missão for forte o bastante, ela vai atrair naturalmente as pessoas certas, inclusive a mulher certa. E é justamente essa missão que vamos explorar agora, porque sem ela, todo o resto desaba. Sem uma missão clara, o homem se torna um barco à deriva. E ninguém se apaixona por um homem que não sabe para onde está indo. O que separa um líder de um seguidor, um homem magnético de um homem descartável, é a clareza de propósito. Jung dizia que o homem sem propósito vira sombra de si mesmo. E não há nada mais comum e mais invisível do que um homem que vive sem direção. A mulher pode até se envolver com ele, mas cedo ou tarde ela percebe: ele não tem peso, não tem presença. Ele está ali, mas não ocupa espaço. O propósito é o que molda sua postura, suas prioridades, suas palavras. É o que te impede de aceitar pouco, de se contentar com migalhas emocionais, de girar em torno da aprovação alheia. Quando um homem vive por algo maior, tudo em torno dele muda. A forma como ele fala, como se movimenta, como escolhe quem entra ou não em sua vida. Ele se torna escasso, não porque finge, mas porque é. O tempo dele tem valor. A atenção dele tem direção. E isso, para a mulher, é irresistível. Robert Greene fala sobre a importância de ser imprevisível, de não se tornar refém das emoções dos outros. Mas isso só é possível quando você tem um norte claro. Quando você sabe o que está construindo, cada relação passa a ser parte da jornada, não o destino final. O homem com propósito vive com ritmo próprio. Ele pode amar, se entregar, estar presente, mas jamais se perde no outro, porque ele já se encontrou em si. Se você enxergou em si mesmo algum desses comportamentos, agora é o momento de virar o jogo.
Porque o respeito e o desejo não se pedem, se impõem pela postura. E aqui, a missão é clara: formar homens que lideram, que inspiram, que são lembrados. Então já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like e, se quiser ir além, torne-se membro e tenha seu nome nos créditos dos próximos vídeos. A Irmandade está crescendo e você faz parte dela. E é só o começo, meus irmãos.